Agora ouviremos por 15 minutos a vereadora Déia. Boa tarde, excelentíssimo presidente, excelentíssimos vereadores, excelentíssima vereadora Selma, todos que acompanham aqui pela internet e aqui no plenário desta casa. Primeiramente, dizer, senhor presidente, que a convenção do meu partido, Partido dos Trabalhadores, homologou o meu nome para candidata a prefeita nas próximas eleições e serei acompanhada na chapa pelo senhor Laerte Martins, morador da Porta do Sol, engenheiro civil e engenheiro metalúrgico, e que comigo enfrentará esse desafio e juntamente com os nossos candidatos a vereadores. Por conta da legislação eleitoral, continuará o mandato acontecendo concomitantemente à campanha eleitoral. É uma coisa evidentemente nova, mas que a gente, nas próximas sessões, vai cuidar de saber o que pode ser pronunciado ou não. Eu, nessa oportunidade que estou aqui nessa tribuna, quero agradecer aos vereadores que aprovaram o projeto de lei que foi apresentado e de minha autoria semana passada, sobre uma mudança na lei de uso e ocupação de solos do Jardim Reneville, que é um loteamento situado a menos de 2 quilômetros do centro da cidade e que possuía, no seu regulamento, uma ocupação que estava em discordância com a vontade dos moradores do Jardim Reneville. O loteador do Jardim Reneville, quando fez o loteamento, ele gravou na escritura de criação do loteamento um zoneamento que fazia com que algumas ruas não pudessem comércio nem serviços, e que algumas ruas pudessem o uso unifamiliar, e que em outras ruas pudesse apenas o uso multifamiliar. E isso, na verdade, com o tempo e com a implantação do loteamento, as pessoas se mudando para lá, foi se consubstanciando numa coisa que não era do agrado dos moradores. E eu penso que isso é uma questão bastante dinâmica e acontece em qualquer loteamento. Às vezes a pessoa compra um lote para construir uma casa e, de acordo com a situação financeira no decorrer da vida, ela se vê com a necessidade de abrir uma loja, de fazer um salão de cabeleireiro, e foi isso exatamente que aconteceu no Reneville. Hoje, a gente conversando com os moradores, isso não é de hoje, vem de muito tempo, a gente observa que tem nas casas salão de cabeleireiro, tem fabriquinha de pipa, tem algumas casas que moram consultores, funcionou uma construtora numa casa, funcionou confecção, funciona confecção, salgadeiras, pastelaria, tem uma série de usos dentro daquele loteamento, como em qualquer outro loteamento de características parecidas, principalmente por ser um loteamento popular. E nós fomos, há uns 7, 8 anos, essa discussão se iniciou. Esse é um loteamento que sempre teve associação de moradores. Hoje está aqui o Adriano, né, que sempre participa das sessões de Câmara, faz parte ainda da Associação de Moradores do Reneville. E a gente tem que respeitar muito isso, porque manter uma associação de moradores e lutar pelos interesses é uma coisa muito difícil. A gente não vê isso em todos os bairros. Então, eu procurei sempre respeitar essa forma de organização, que é a Associação de Moradores. Há uns anos atrás, fomos lá a algumas reuniões em que era discutido abrir o comércio ou não, sendo que já funcionava comércio e serviços em alguns lugares do Reneville. Mas eles, até que alguns anos atrás, eles fizeram um chamamento por edital dos moradores para que os moradores decidissem sobre isso. E a maioria dos moradores, foi registrado em ata e tudo mais, decidiram
pela abertura do zoneamento, ou seja, que fosse possível serviço, comércio e pequenas indústrias. Lembrando sempre que pequenas indústrias, às vezes, é uma padaria. Padaria é indústria. Mas também falavam de que alguns tipos de serviços eles não gostariam de que tivesse lá por conta de problemas que outros bairros já têm com esse tipo de comércio e serviços. Então, foi feita uma emenda, outra emenda do vereador Quioche veio se juntar ao projeto, e reconheço que muito importante, porque a emenda dele fala que aquilo que já está, continua e vai ter seu alvará. Bom, penso que a gente conseguiu, então, dar um encaminhamento. O encaminhamento que poderia ter sido dado, era a alteração do plano diretor de 2006, que permaneceu inalterado, está inalterado, não houve uma reunião pública de plano diretor nesses 3 anos e meio, nenhum outro bairro pôde discutir o seu zoneamento, então nós não poderíamos permanecer na inércia e deixar de responder o bairro Reneville. Principalmente porque a prefeitura perde muito com isso. Porque não reconhecer um comércio e deixar com que ele fique de forma clandestina é a mesma coisa que rasgar dinheiro. E principalmente por causa da questão da saúde. Se o comércio não é reconhecido, a sanitária não pode ir lá e interferir. Então, como a gente preza muito pela questão sanitária, preza muito pelos empregos, tudo isso se juntou à nossa vontade de apresentar esse projeto. Então, eu agradeço a todos que votaram a favor desse projeto. Eu penso que agora as pessoas de lá já vão procurar os seus alvarás. A prefeitura já pode também fazer notificação para o pessoal começar a pedir o alvará. E eu penso também que algumas pessoas que estão lá no bairro e que pensavam em abrir um pequeno serviço, vão fazer isso. Porque, às vezes, o pequeno serviço ele não pode acontecer nem na Vila Sorocabana, nem no centro, por conta dos aluguéis, que são altos. Não há aluguel de preço baixo ou compatível com pequenos negócios no centro e na Vila Sorocabana. Então, essas pessoas também vão se sentir com mais vontade de abrir esses pequenos comércios. Serviços também. Então, esse é um assunto que me trouxe essa tribuna. E o que eu gostaria também de me reportar, a questão das Olimpíadas. As Olimpíadas começaram a ser, como todos nós sabemos, pensadas há muitos anos. Há décadas e décadas existe a vontade de países da América do Sul de sediar as Olimpíadas. Eu tive a oportunidade de falar aqui em sessões passadas da nossa querida Maria Lenk, que foi a primeira nadadora brasileira a participar de uma Olimpíada, em 1936. Ela foi uma pioneira, uma lutadora, morreu com 95 anos, nadando. O nome dela está lá, registrado no Centro Olímpico. E, por isso, a gente vê o quantas décadas o Brasil e outros países da América do Sul esperaram para ter suas Olimpíadas. Mas foi, sim, em 2003, com o presidente Lula, que se intensificou o projeto de uma Olimpíada no Brasil. Porque todos sabiam, até quem não é atleta, até quem é leigo na questão de esportes, como eu, que para se ter qualquer tipo de evento esportivo de grande representação, nós precisaríamos não só dos estádios, mas de ginásios, de piscinas, de estrutura hoteleira e de uma série de coisas. Isso começou a ser gestado em 2003. O BNDES se preparou para dar financiamento a juros baixos para pousadas, pequenos hotéis, grandes hotéis, pelo Brasil todo. Toda a modelagem de transporte das cidades que sediaram algum dos jogos foram revistas e foram projetadas de 2003 para 2016. Hoje, o VLT que corre no Rio e liga vários bairros é fruto disso. Outros tipos de transportes, não só o metrô, mas outros tipos de transporte de superfície também receberam recursos internacionais e nacionais para poder sediar.
começou com os Pan-Americanos, Jogos Pan-Americanos, que já não havia tanta estrutura, mas já estava começado. Depois a Copa do Mundo. E o auge foi, sem dúvida, as Olimpíadas. Fizemos bonito. Uma parte, vereador. Pois não. Eu tive o prazer de ir conhecer lá a estrutura dos Jogos Olímpicos e realmente o Brasil está de parabéns. Fiz questão de andar no BRT, no VLT, e então realmente o dinheiro foi empregado e foi um prazer e muito orgulho de ver tudo isso acontecendo aqui em nosso país. Obrigado. Obrigada. Foram 19 medalhas no total. Todos nós sabíamos que a meta era um pouco maior, mas sabíamos que era uma meta bastante ousada. Foi o 13º país em nível de colocação dos premiados. 7 medalhas de ouro, 6 de prata, 6 de bronze. Lembrando sempre que a medalha de ouro, por exemplo, da Rafaela, ou dos 2 brasileiros que ganharam na canoagem, lembrar que os 2 também fazem parte de um programa que foi iniciado em 2003 do Bolsa Atleta. Então, na verdade, o Brasil se preparou para as Olimpíadas. Nós sabemos que toda essa estrutura vai servir para os atletas do futuro. Muitos desses que concorreram e não foram premiados, com certeza serão premiados nas próximas Olimpíadas. Fora isso, toda a estrutura de turismo. Muitos desses brasileiros, as pesquisas disseram que voltarão para o Brasil. Nós demos um show de acolhimento. E tivemos quase nada de motivos de preocupação ao longo desses dias, até ontem, dia 21, quando teve o fechamento do grande evento. Então, eu penso que esse evento, ocorrendo da forma como ocorreu, e a história de cada um dos premiados, dos participantes que nós vimos, que nos levam às lágrimas, porque eram pessoas que nasceram e que não tinham perspectiva de vida nenhuma, e que depois se transformaram em atletas olímpicos premiados. Deve servir para a gente fazer uma grande reflexão sobre o atual momento. Nós não podemos deixar que uma crise política agravada com um golpe faça com que a gente perca tudo isso. O PMDB, junto com o PSDB, armou um golpe contra os brasileiros e contra o Brasil. Dilma nunca passou a mão na cabeça de corruptos. Ela nunca determinou para que se parasse com a Lava Jato. Muito pelo contrário. Sempre foi para que fossem investigados e presos os culpados. Esse golpe, ele tem um sentido, que é agravar a luta de classes. Que é fazer com que as empreiteiras nacionais, que têm seus culpados, se tiver culpado tem que pagar, mas que elas parem, e elas estão parando. Nós já temos em Mairinque pessoas que trabalham nas grandes empresas que estão desempregadas, pessoas que estavam fazendo grandes torres de ligação do Sistema Elétrico Nacional, onde falta só Roraima para ser interligado ao Sistema Elétrico Nacional, para evitar os grandes apagões. Pessoas que trabalhavam nessas grandes obras, das grandes torres de linhas de transmissão, estão desempregadas, voltaram. Pessoas que ficavam 6, 7 meses fora e que depois vinham para Mairinque. Nós temos pessoas no bairro da Granada que trabalham em usinas hidrelétricas e que as empreiteiras, no final do mês passado, dispensaram. Então, todos os municípios brasileiros, não só aqueles que têm obras da Petrobras, ou têm campo de refino da Petrobras, estão dispensando. Nós temos que fazer uma grande reflexão. Um grande evento que eu penso que deve servir para aqueles que, num primeiro momento, apoiaram o golpe, ou foram de forma inocente para as ruas, é lembrar que a primeira venda de um poço do pré-sal foi feito em concessão, ao contrário do que a Dilma tinha colocado e o Lula, que era para ficar em partilha, para servir dinheiro para a educação e para a saúde, foi comprado por uma empresa norueguesa. Então, os grandes lucros não vão ficar aqui.
E esse é o sentido do golpe. É fazer com que as grandes empresas parem, que as grandes obras parem, e que a grande riqueza nacional seja colocada para aquelas empresas que são multi, que não têm nação. E não adianta falar que nós estamos contra as multinacionais que estão aqui. Uma coisa é uma multinacional que está aqui, como a Cargill ou a DSM, e que está empregando aqui. A outra coisa é aquelas que virão para os leilões de concessão da Petrobras, para não deixar aqui o lucro da partilha. Bom, então a gente fecha com essa maravilha das 19 medalhas que conseguimos e com essa grande reflexão que deixou as Olimpíadas. Nós podemos ser muito mais do que nós somos. E eu sempre, como sempre, contra o golpe.